Se o Irã fechasse o Estreito de Hormuz, isso realmente seria a opção nuclear. Seria pior do que uma bomba nuclear, porque paralisaria a economia global. Assim, grande parte do Sudeste Asiático, especificamente China, Japão e Coreia do Sul, depende da maior parte do seu petróleo e energia do Oriente Médio. Se isso acontecesse, essas economias estremeceriam e teriam que responder militarmente, especialmente China e Japão. Essa realmente é a carta na manga que o Irã pode jogar. Então, eu imagino que ainda temos um longo caminho a percorrer na escala de escalada antes que o Irã jogue essa carta na manga. E esse é apenas o meu melhor palpite sobre o que vai acontecer. É que Trump vai autorizar ataques aéreos e então o Irã vai retaliar contra Israel, porque Israel não participa dos ataques aéreos. O Irã também vai retaliar contra aliados locais no Oriente Médio, incluindo a Jordânia. E o Irã vai atacar os Ewads, bases na região por meio de seus proxies, especificamente o Hezbollah e os Houthis. Acredito que existe uma escala de escalada e precisamos subir bem rápido por ela. Bem alto nessa escala de escalada antes que o Irã feche algumas poucas jogadas. Porque se eles fizessem isso, basicamente seria a Terceira Guerra Mundial. Isso envolveria muitas nações e as consequências não estariam mais realmente contidas. Seria algo muito imprevisível e sem precedentes se o Irã fechasse algumas poucas jogadas. Do ponto de vista chinês, o que Trump está realmente fazendo é iniciar uma estratégia de longo prazo para estrangular economicamente a China. Se você ler a Estratégia de Segurança Nacional, que saiu no mês passado, está muito explícito que os Estados Unidos não podem desafiar a China no Sudeste Asiático. Militarmente, o que vai acontecer é que os Iliwa vão usar seus proxies, como o Japão, e vão estrangular economicamente a China. Agora, o problema da China é que sua principal força são as exportações. Então, se os Estados Unidos fechassem a primeira cadeia de ilhas, que inclui Japão, Taiwan e Filipinas, e se houvesse uma guerra no Irã, então a China seria estrangulada economicamente, porque ela não conseguiria acessar o petróleo. Então, eu sei que a Rússia está fornecendo 20% das necessidades energéticas da China, mas 20% não é muito. E a realidade é que a Rússia está tendo dificuldades para atender essa demanda neste momento. Levará de 5 a 10 anos para o gasoduto transiberiano operar e a Rússia suprir a China. Por isso, os ANEUA atacam agora. Na visão militar chinesa, o real motivo de Trump atacar o Irã é destruir a economia da China. Portanto, a China não tem escolha a não ser fortalecer o Irã. Eles vão enviar sistemas de armas, vão enviar financiamento, vão fazer tudo o que puderem para apoiar o Irã. Mas existem alguns limites. Então, a China não enviará soldados e a China não declarará um Estados Unidos. Você acha que a China pode enviar navios de guerra para a região? Sim, então a questão é que a China não tem uma marinha de águas azuis para desafiar a marinha americana, a marinha de águas azuis. Mas eu acho que o que vai acontecer este ano é que, muito rapidamente, a Rússia vai transformar sua frota de navios de transporte. São cerca de 1.000 navios que se tornarão uma marinha de águas azuis. Não há como a Rússia derrotar os Estados Unidos nos oceanos, mas a Rússia, pelo menos, precisa desafiar os Estados Unidos. Basicamente, ela precisa criar uma guerra de atrito nos mares que dificulte ali a agressão americana contra o Irã, e a China forneceria financiamento para a Marinha de Águas Azuis da Rússia. Então, eu acho que isso é o mais provável de acontecer. Então, minha sensação é que eles vão atacar o Irã. Eles vão usar ataques aéreos. Vai ser algo muito impressionante. Eles vão atingir muitos alvos militares. Vai ser algo muito prolongado. Mas ataques aéreos sozinhos não são eficazes. E, eventualmente, Trump vai interromper os ataques aéreos e mudar o foco para outro lugar. Mas depois ele vai retomar os ataques aéreos em outro momento. Então, eu acho que esse conflito entre os EUA e o Irã vai ficar em segundo plano durante todo o ano de 2026. A menos que Trump esteja disposto a enviar tropas terrestres, ele não conseguirá, de fato, alcançar nenhum dos seus objetivos na guerra contra o Irã. O regime é resiliente demais, engenhoso demais, coeso demais. Eu realmente acho que Trump vai atacar o Irã porque isso sempre fez parte do plano. Lembre-se, lá no primeiro mandato, havia uma tendência clara de confronto com o Irã. Então Trump imediatamente se retirou do acordo nuclear. Depois ele transferiu a embaixada dos EU de Tel Aviv para Jerusalém, o que é extremamente provocativo. Ele iniciou algo chamado Acordos de Abraão, que buscavam promover a paz entre Israel e a Arábia Saudita. E a coisa mais provocativa que ele fez, claro, foi, em janeiro de 2020, ele autorizou o assassinato do general Soleimani, que era o enviado de fato do Irã no Oriente Médio, e isso, essencialmente, é uma declaração de guerra. Então, se tivesse que dizer, no cargo teríamos visto ataques militares contra o Irã. Ele perdeu em 2020, mas agora está de volta para um segundo mandato. Ele vai continuar as políticas do seu primeiro mandato, que é buscar a mudança de regime no Irã. Trump basicamente declarou guerra à América Latina e do Sul.
A parte mais estranha do que está acontecendo no Oriente Médio agora é que o conflito, na verdade, não diz respeito ao Oriente Médio. Trata-se da China, especificamente de cortar a linha vital de energia que mantém a segunda maior economia do mundo funcionando. Cerca de 80% das importações de petróleo da China passam por um único ponto de estrangulamento, o Estreito de Malaca, e o narrador argumenta que Washington passou anos se posicionando discretamente para controlar as águas que o abastecem. Mas a questão energética é apenas metade da história, e a parte financeira é onde isso se torna pessoal para você. Então você tem países como Brasil, Colômbia, México, que não estão obedecendo a ele, que não estão sendo suficientemente deferentes com ele. Agora, o Brasil exporta muitos produtos agrícolas para a China, especialmente soja, e Trump também está irritado com isso. Bem, porque lembre-se, quando Trump impôs tarifas à China, a China respondeu cortando as importações agrícolas dos Estados Unidos, o que prejudica os fazendeiros americanos, o que supostamente prejudica a base do MAGA. E então a China começou a importar muitos produtos agrícolas do Brasil. Então, o que Trump quer fazer basicamente é pressionar a América do Sul e impedir o comércio entre a China e a América do Sul, o que força a China a buscar produtos agrícolas na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Além disso, se houver uma guerra que estoure no Irã, então a China precisa de petróleo. E assim, a China agora é forçada a comprar petróleo do Canadá e dos Estados Unidos. Então esse é um dos elementos do que está acontecendo. Esse é o número 1. Número 2 é que precisamos lembrar qual é o modelo econômico canadense. Existem 3 pilares no modelo econômico canadense. O primeiro é vender recursos para os Estados Unidos. 77% do comércio canadense é com os Estados Unidos. Esse é o número 1. Segundo, exploram mão de obra imigrante barata. Canadenses não trabalham de fato, põem imigrantes para trabalhar. Sei disso, pois meu pai era lavador de pratos e tinha 2 gerentes canadenses. Esse é o número 2. Mas o número 3, e que as pessoas não ignoram, é a lavagem de dinheiro. Ajudar funcionários corruptos de todo o mundo a lavar seus ganhos ilícitos no mercado imobiliário canadense. A ideia muito importante é que esses veículos elétricos estão chegando ao Canadá. Eles devem ser a ponta de lança para essa colaboração maciça entre empresas chinesas e canadenses, que permite que empresas chinesas lavem recursos no Canadá. Então, é lavagem de dinheiro. Mas o outro aspecto é este. O Canadá se tornou um ativo tóxico, onde o mercado imobiliário está completamente supervalorizado. E por isso eles estão tentando empurrar esse ativo tóxico para os chineses. Então, o que o Carney realmente quer é acesso à poupança das famílias do cidadão chinês médio, que é cerca de 40%. No Canadá, a família canadense média tem uma razão dívida/renda de cerca de 100%. Ou seja, basicamente, os canadenses devem mais do que realmente ganham. Mas na China, os chineses poupam 40% de toda a sua renda. Esse é um enorme recurso financeiro para o Carney explorar. Então, o que o Carney quer? Ele não se importa em vender canola para os chineses. Quem se importa? Isso é insignificante. O que ele realmente quer é um novo relacionamento econômico entre o Canadá e a China, onde as famílias chinesas possam direcionar grande parte de suas economias para recursos canadenses. Então imagine chineses comprando casas no Canadá, imagine chineses mandando seus filhos para o Canadá para a universidade. Mas também imagine chineses, através de stablecoins, comprando moeda canadense. Então eu acho que esse é o grande plano. Porque, de novo, o Carney é um banqueiro. Ele pensa como um banqueiro. Ele pensa em como empacotar um recurso financeiro e vendê-lo muito caro para investidores ingênuos, certo? É nisso que ele pensa. Então, eu acho que essa é a grande estratégia aqui. E o Trump vai concordar com isso, porque para o Trump, esse também é o arranjo ideal entre a China e os Estados Unidos. Então, deixe o Cory testar as águas, ver como os chineses respondem. Então, quando o Trump visitar Pequim em abril, negociar o mesmo acordo. E você acha que o governo chinês entende plenamente que essa é a estratégia de longo prazo do banqueiro? As decisões geralmente não são tomadas. Decisões de alto nível geralmente não são tomadas entre governos. Elas normalmente são tomadas entre Banco Central e Banco Central. Então, o Banco de Compensações Internacionais, em Basel, na Suíça, é um órgão de coordenação dos bancos centrais. E é lá que eles se reúnem para discutir seus problemas e soluções. Os canadenses têm um problema porque tudo é baseado em lavagem de dinheiro. É um esquema de pirâmide. Então, eles precisam que pessoas venham e armazenem seus recursos no Canadá. É assim que a coisa funciona. Os chineses têm um problema porque o povo deles se recusa a gastar dinheiro e os chineses se recusam a gastar dinheiro porque, na verdade, não têm confiança no futuro. Não existe rede de proteção. A aposentadoria não é confiável. Os filhos deles não terão um grande futuro, então eles simplesmente economizam o máximo de dinheiro possível para o futuro.
Economicamente, isso é contraproducente. A economia precisa de consumo, mas o dinheiro parado no banco gera problemas. Um deles é o desequilíbrio comercial, onde a China tem, por exemplo, superávit de 1,2 trilhão com o mundo. Isso não ajuda os chineses, então o Banco Central da China precisa elevar o consumo. Já os bancos do Canadá e Austrália precisam absorver mais poupança global. Eles discutiram seriamente no Banco de Liquidações Internacionais e houve um acordo. E é por isso que Carney foi a Pequim. Lembre-se, um acordo era necessário para o encontro. Eles se reúnem para assinar o memorando de entendimento e não ficarão dias negociando. Isso cabe aos subordinados. O que esta sessão revela é a guerra financeira que ocorre paralelamente a tudo o que ele acabou de descrever sobre as rotas de energia. Enquanto os governos prometem publicamente proteger as economias das famílias, a direção real das políticas está indo exatamente no sentido oposto, usando essas economias como um colchão para sistemas que, silenciosamente, estão ficando sem opções. Seu fundo de pensão, sua conta de aposentadoria, o depósito parado no seu banco, agora são peças ativas em um jogo que está sendo jogado acima da compreensão da maioria das pessoas. O que ele diz a seguir sobre o mecanismo por trás dessa mudança é uma das coisas mais diretas que você ouvirá de alguém com o nível de acesso dele. Então eu acho que já existe um acordo firmado. E como esse acordo vai se desenrolar é algo que vamos observar ao longo do próximo ano. Então, o sistema político chinês é muito estranho para os ocidentais. Os veículos elétricos não são uma ferramenta econômica, são uma ferramenta política. Pense nas Olimpíadas de Pequim de 2008, quando o governo gastou bilhões num espetáculo incrível, um espetáculo político. E é isso que os veículos elétricos são. Os veículos elétricos são um sinal de que a China é tecnologicamente avançada, que não é apenas uma fábrica do mundo, mas sim um dos principais centros tecnológicos do planeta. Isso integra a estratégia da China para ser uma potência tecnológica. O problema é que os veículos elétricos dão prejuízo e são fortemente subsidiados pelo governo, algo que muitos não percebem, e há excesso de capacidade na China. Então, em todo lugar que você vai, há muitos veículos elétricos, mas eles não conseguem realmente vender todos os veículos elétricos na China. Portanto, para o Canadá começar a vender veículos elétricos, para os canadenses começarem a comprar veículos elétricos chineses, para as empresas chinesas de veículos elétricos abrirem filiais no Canadá, isso seria uma grande vitória política. Toda a liderança chinesa, é só com isso que eles se importam. Eu li o discurso do Mark Carney e ele faz em seu discurso duas grandes alusões históricas. A primeira é a Tucídides, e Tucídides escreve sobre a Guerra do Peloponeso, que foi travada entre Atenas e Esparta. Então, Atenas havia derrotado os persas, e por causa disso, os gregos do Mar Egeu eram muito gratos aos atenienses, assim como os europeus eram muito gratos aos americanos por derrotarem, incluindo o fascismo na Europa. E assim, após as guerras persas, eles criaram algo chamado Liga de Delos. Era para ser um pacto de defesa mútua. Mas, com o tempo, Atenas, como hegemonia, começou a explorar seus aliados. Tornou-se um regime mafioso e passou a extorquir seus aliados. E então seus aliados não tiveram outra escolha a não ser buscar alívio em Esparta. Então, acho que com essa alusão a Tucídides, Mark Carney está meio que sugerindo ao seu público que estamos neste momento em que os antigos aliados da América se transformaram em seus vassalos. E assim a América vai nos explorar. A América vai roubar nossa riqueza. A América vai nos fazer lutar guerras que não podemos vencer, provavelmente na Ucrânia. E por isso, precisamos nos unir e buscar alívio em outra Esparta. A Esparta de hoje seria a China. Então, acho que essa é a primeira alusão histórica que ele faz. A segunda alusão histórica que ele faz, claro, é ao famoso ensaio de Václav Havel, O Poder do Sem Poder. E é muito irônico que ele faça isso, porque em seu discurso ele diz que, ok, sejamos honestos. Desde o primeiro dia, nós sabíamos que essa ordem nacional, baseada em regras, era uma fraude, era hipócrita, mas nós nos beneficiamos dela porque éramos amigos do hegemon do grande império. E assim, nós nos beneficiamos, mas agora que o império está se voltando contra nós, agora que o império quer nos canibalizar, devemos agora falar a verdade ao poder. Então você pode imaginar a hipocrisia, né? Então eu não acho que isso seja muito uma estratégia, porque eu acho que qualquer um com cérebro, o que obviamente exclui os canadenses, mas qualquer um com cérebro pode enxergar a hipocrisia, a farsa e a autocomplacência em seu discurso. Não é realmente uma grande estratégia, é mais um lamento, é uma lamentação de que costumávamos ser os melhores amigos da América. Passamos por muita coisa.
Agora, a América nos abandonou. Somos um amante rejeitado e agora somos forçados a nos unir e buscar um novo aliado na China. Então, eu interpreto o discurso mais dessa forma. E ele tem, três grandes sugestões para seguir em frente. A primeira, claro, é falar a verdade ao poder, reconhecer a gravidade da situação e sermos honestos conosco mesmos. A segunda é criar, como você disse, um novo sistema de regras baseado em uma ordem real de instituições que possam contrabalançar o bullying dos Estados Unidos. E a terceira é depender mais fortemente do capital e do talento canadenses. O problema no Canadá, você sabe disso, é que todo mundo está fugindo. O capital está fugindo, o talento está fugindo. Canadá. Assim, o Canadá está sendo esvaziado por dentro. Então, como banqueiro, Mark Carney trabalhava para o Goldman Sachs, foi governador do Banco do Canadá e depois foi para a Inglaterra e se tornou o primeiro governador estrangeiro do Banco da Inglaterra. Ele é um banqueiro que trabalha para o capital transnacional. E a realidade é que o Canadá, a nação, lamento dizer isso porque cresci lá, mas o Canadá é um ativo tóxico. Agora mesmo, os preços dos imóveis estão nas alturas. 40% da economia canadense é especulação imobiliária. O Canadá é essa operação de lavagem de dinheiro glorificada. Perdeu toda a sua legitimidade ao apoiar esse genocídio em Gaza. Há centenas de milhares de pessoas sem teto no Canadá. Mesmo assim, Carney envia bilhões para a Ucrânia numa guerra sem sentido, matando quase 1 milhão de ucranianos. Empresas canadenses não investem mais e estão saindo. O Canadá virou um ativo tóxico. E o que você faz com um ativo tóxico como banqueiro é vendê-lo para estrangeiros. E quem são os estrangeiros? Os catarianos e os chineses. Então essa é a grande estratégia que Carney tem e todo o resto, como essa grande retórica sobre uma ordem nacional baseada em regras. Como você disse, marketing é só isso. Não preste atenção nisso. Ele vai convocar eleições antecipadas em abril e deve ganhar por uma grande margem. Ele vai ter uma super maioria e então vai começar a desmantelar os ativos do Canadá. Esse é o plano, bem simples. O que está motivando essas acusações incessantes de interferência do governo chinês na política interna canadense? Quando eu era mais jovem, li muitos romances de John le Carré. Não sei se você já leu algum livro dele. Seu nome real é David Cornwall, ex-agente do MI6. Ele conhece bem a inteligência britânica, e seus romances mostram que esses caras tentam justificar sua existência. São meros burocratas. Eles estão sempre procurando criar ameaças, e muitas vezes eles criam ameaças junto com seus inimigos. Porque no fim das contas, esses espiões acabam se beneficiando mais trabalhando juntos do que lutando uns contra os outros. É tudo uma ameaça fabricada. E como você disse, o governo chinês não se beneficia em nada ao interferir na política canadense. E, para ser bem sincero, não tem a expertise, não tem os recursos, não tem o tempo para ir interferir na política canadense. Por que fariam isso? O governo indiano tem razões para interferir na política canadense. Alguém fala sobre como isso teria ameaçado a Índia? Sabe, então é muito bobo. Não poderia concordar mais.